Bom dia pessoal. E aí, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí, mais um domingo. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Pode entrar aí. Bom dia, Fernanda. Érica, bom dia. Bom dia, meu Fala, meu velho. querido. E aí? Tudo bem? Tranquilo, meu amigo? Show. Tava digitando aqui só um pouquinho, ó. Quero colocar o tema aqui pro pessoal. Ah, E aí, tudo certo, Dolfo? Bom tudo dia, bem, Helena, tudo graças a bem? Deus, velho. Vou botar só assim, ó. A evolução dos três. Epa, pronto. A gente fixar aí pro pessoal que vai entrando, né? Beleza. Cara, 30 segundos antes de começar, passou uma carreata aqui de político. Falei, não é possível que vai atrapalhar a nossa live esse Coisa, político aí, né? coisa boa, velho. Muito bom, né? Eu adoro eles. Tô doido pra chegar a hora de votar. É isso aí, cara. Bom dia, Faz pessoal. Bom parte. dia. É, né? Bom, Dofão, e hoje? Vamos falar aí um pouquinho do cérebro. Temos 1 hora para falar de cérebro. Você acha que dá, não? Ah, Diguinho, acho que a gente dá conta, velho. Né? Acho que vai sobrar tempo, né? Tem pouca coisa para falar, né? Do cérebro é uma coisa que a gente tem pouca coisa para falar, né? Quase a gente não fala nada sobre isso, né, cara? Não, não fala. Então, Isso é vamos. isso é um problema no nosso consultório, né? Porque a hora que a gente vai falar desse tema com os pacientes, pronto, a consulta vira 2 horas e meia. Esse é o problema, né? A gente quer explicar tanto, né? E aí a gente É, fica dando aula ainda por isso que a pra gente está eles. fazendo agora a live para os pacientes também, porque aí eles acompanham aqui, qualquer coisa fala assim, assiste lá a live que você vai ter essa informação. Cada um vai ganhando a sua informação a mais, Se né? for do seu, não dá, né, Beta, para falar, é mais complexo que os outros, né, Beta? Né, Fernanda? Se for falar do cérebro nas consultas, a gente leva 2 horas e meia, né? Bom, Dofão, olha só. Nós resolvemos falar aí Ah, da evolução do cérebro, né? A gente quis falar um pouquinho das 3 porções. Engraçado que quando a gente coloca esse tema, algumas pessoas vieram questionar não, mas ficaram surpresas, né? Como assim 3 cérebros, né? Então é bem bacana a gente colocar isso, porque muita gente não tem ideia de que nós temos aí algumas porções diferentes que fazem parte desse processo evolutivo, né? Então, ao longo da evolução, o nosso cérebro foi sofrendo aí adaptações e foram sendo acrescentados aí outras partes, né, outras porções, outras áreas, assumindo funções diferentes, baseado muito nas necessidades diferentes que foram surgindo, né? Ah, Estevão, bem lembrado, são 4, né, Estevão? Esse outro aí, o Dolfo gosta muito de falar desse outro aí, esse quarto aí, ou será o primeiro, né, do Estevão? Mas fala aí, Dolfo. na realidade é o primeiro, né, Diguinho? Esse Exatamente. quarto que a gente está falando aí é o primeiro. A gente pode um dia falar sobre ele, né? Você Podemos tá querendo colocar falar dele há muito tempo já, né, Dolfo? essa correlação aí da origem embrionária. É muito importante a gente conhecer, porque aí a gente vai sabendo como que o corpo começou, né? E na realidade, o porquê dessas estruturas tem uma ordem de formação, né? Assim como a parte visceral também. É por isso que, né, a gente fala do quarto cérebro, né? Mas vamos falar um dia sobre o intestino aí, né? Que é o nosso tão famoso que o pessoal fala que é segundo cérebro, mas a gente tem que falar para vocês que é uma grande mentira. Ele não é o segundo cérebro, ele é o primeiro cérebro, né? Então, mas isso fica para uma outra Perfeito. live, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né, Diguinho? Vai, certeza. O que Mas você então, essa preparou aí? questão do. Não preparei nada, não. Aquela velha história, né? A gente anota um monte de coisa e a gente vai falar até amanhã. Mas uma coisa que a gente quer muito colocar, e a gente vem falando isso em várias outras lives, e a gente tem esse hábito, né, de correlacionar com a embriologia por conta dessa organização, né, que a embriologia traz, né? E nesse processo evolutivo dentro da embriologia, esses 3 cérebros respeitam aí uma evolução filogenética, né? Então, baseado em 3 grandes capacidades do ser vivo. Então, quando a gente estuda filogênese, a gente estuda a evolução dos seres vivos. E nesse momento, a gente observa quais eram as necessidades em cada período evolutivo e, consequentemente, o desenvolvimento de determinadas capacidades, né? Então, hoje a gente fala muito de 3 capacidades básicas dos seres vivos, que é a manutenção de vida, a comunicação e a realização, né?
E dentro dessas três grandes capacidades, nós desenvolvemos o nosso cérebro baseado nisso para cumprir ou para suprir essas necessidades, né, essas funções. Então, a primeira necessidade básica e a mais primitiva, que foi, né, que é desde o início da vida no planeta Terra, é a questão da manutenção de vida, né? Então, nós temos uma porção do cérebro muito ligada a esse contexto, a essa necessidade básica, né? Depois, uma capacidade de comunicação. Então, a gente fala muito das bactérias que habitaram o planeta no início, né, Dolfo? Então, depois de manter-se vivas, surgiu a possibilidade, a necessidade de se comunicar, de interagir. Então, essas bactérias começaram a se relacionar, literalmente, a interagir, e aí deram um bom salto no processo evolutivo, e essa capacidade de comunicação trouxe outra possibilidade, um outro desenvolvimento cortical ao longo da evolução, o Luke aí, ó. Tô aqui, ó. Aqui, ó, o bicho latindo. Falou do ser vivo aí, necessidade. Esse aí já tem comunicação, né? Comunicação e realização. Sim. E a terceira possibilidade de se realizar, relacionada a uma outra porção do cérebro, uma outra etapa evolutiva. Então, essas três capacidades básicas do ser vivo nos fez desenvolver, né, áreas corticais específicas para lidar com essas situações, né? Sim, perfeito, Diguinho. Eu acho que onde que a gente quer chegar com tudo isso, né? Nós chegamos a falar do cérebro e a colocar os três cérebros naquela live que a gente começou a falar de propósito, aí depois nós falamos da polaridade cerebral, não é isso? E aí a gente falou também do desenvolvimento desses três cérebros, né? E o que a gente tem que saber, então, nesse desenvolvimento, como você está dizendo, nós temos características que são necessárias para a gente passar por essas situações, né, por essa evolução, e chegarmos até onde nós estamos hoje. Então, pelo menos hoje a gente sabe que o humano, né, a hora que a gente chegou no homem, a gente tem esses três cérebros desenvolvidos, mas eles são desenvolvidos e utilizados de uma maneira em conjunto, únicas. Né? Nós temos a capacidade, como o Rodrigo colocou, de manter, de comunicar e de realizar. E esses três cérebros fazem essa ação em conjunto, diretamente ligada a esse processo nosso de evolução, né? Então nós vamos vendo que, na realidade, as espécies elas vão precisando de características para a sobrevivência. Então, o primeiro espaço, quando a gente fala desse desenvolvimento do sistema nervoso como um todo, do nosso cérebro, a primeira necessidade é ter alguma forma de manter, né? Então, só para pessoas que às vezes não conhecem esses três cérebros, eles são divididos em arqueocórtex, paleocórtex e neocórtex. Tá? Então, são os três cérebros mais evoluídos. Óbvio que eu tenho que entender que essa é a área cortical, né? Ou seja, a gente sabe que não são todos animais que têm as áreas corticais, não é isso? Mas eles têm um cérebro arcaico. Como você falou, que a gente pensar nas bactérias, ou nos seres lá, nos anelídeos, né, nas minhocas, eles têm um cérebro arcaico, mas que está diretamente ligado a um contexto muito mais de manutenção, né? Então esses três cérebros, trabalhando em conjunto, eles nos dão a possibilidade de automaticamente alcançar os nossos objetivos. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a gente sempre está falando nas nossas lives, né? Nós temos muitas vezes situações em que a gente vive, que a gente passa, onde a gente pode estar bloqueado ou trabalhando mais num sistema de manutenção, que é o arqueocórtex, num sistema de comunicação, né, ou uma dificuldade comunicativa, que é o paleocórtex, tá? Ou no sistema de tentar buscar a nossa realização e os nossos desejos, que é o nosso neocórtex. Então esses três cérebros, eles trabalham em conjunto e constantemente nós temos que estar fazendo esse trabalho de buscar se manter, se comunicar e realizar. Só que de acordo com situações que você possa, de uma certa forma, ter vivido, ou estar passando, ou carregar de informações do que a gente já fala de inconsciente, subconsciente ou consciente, você pode estar bloqueado muitas vezes dentro desses cérebros, né? E aí automaticamente você fica limitado nas suas ações, né? Ou muitas vezes perturbado nas suas ações. Então por isso que é importante a gente conhecer essa história, né, de desenvolvimento do sistema nervoso, porque ele também nos dá a capacidade de entender, opa, eu estou trabalhando de uma forma que não seria correta nesse momento, né? Vou apenas dar um exemplo. Imaginemos que você sai de casa com uma briga porque a sua funcionária fez tal coisa em casa, você sai muito nervoso, e você vai para uma reunião para fechar um negócio com uma pessoa que você nunca viu. Então, às vezes você chega lá naquele momento, você vai chegar muito mais trabalhando em manutenção, em defesa, do que propriamente para comunicar.
E aí o que acontece? Pode ser que você chegue lá e não consiga fazer a sua venda, não consiga fazer a sua negociação, não consiga fazer a sua compra, né? Então, ou seja, eu posso estar trabalhando em um desses cérebros, né, de uma certa forma, de manutenção, e automaticamente estar sofrendo naquele momento que eu preciso me comunicar, né? Então isso é uma parte interessante desse conhecimento, né? E a gente lembra que os seres os seres mais primatas, vamos dizer assim, eles têm uma capacidade de manutenção constante. E é interessante a gente observar que um dos primeiros sistemas nervosos que surgiram foram os sistemas sensoriais, né, Diguinho? Que aí surgiu, de uma certa forma, os nossos órgãos dos sentidos. Por que a gente tem os nossos órgãos dos sentidos aguçados, né? E por que muitos animais, por exemplo, o cachorro, o tubarão, que são animais antes de nós, né, eles têm esses centros ainda mais evoluídos, porque eles não têm uma capacidade de conscientização. Então esse sistema que traz a informação de fora, né, o nosso sistema sensorial, ele passa diretamente essa informação para o nosso sistema cerebral, juntar todas essas informações e fazer as nossas análises, né? E a partir dali tá interpretando tudo isso, né? Maravilha, Adolfo. E por que que o nosso olfato, por exemplo, do ser humano não é tão desenvolvido quanto de um determinado animal na natureza? Porque nós não vivemos esse contexto de manutenção de vida tão intenso quanto um animal, né, na natureza. Então, o desenvolvimento dos sentidos ou a diminuição da acuidade dos sentidos vai de acordo com a necessidade dele. Então, na natureza, alguns animais precisam de um olfato extremamente desenvolvido, porque esse é o elemento que ele usa para a manutenção de vida. E aí vamos lembrar, né, Adolfo? Manutenção de vida é a maior prioridade para o nosso cérebro. Nada mais é prioridade nada é mais prioritário para o nosso cérebro que a manutenção de vida. Né? O velho slide que a gente usa em sala de aula, né, de uma mulher com uma dor de barriga na selva, e aí vem um leão e uja aqui na orelha dela. Qual é a prioridade? A dor de barriga ou sobrevivência, né? Na hora, a dor de barriga acaba, né? O famoso eixo hipotalâmico, adrenal e hipofisário corta a dor de barriga e ela sai correndo, né? Você tá com dor no pé, mancando, vem um cachorro e corre atrás de você. Meu querido, acabou a dor no pé na hora. Eu vou correr desse cachorro, né? É o que você falou, a sobrevivência, o instinto ali. Agora, interessante quando você fala, né, Adolfo, dos três cérebros e a interação entre eles é o seguinte: na filogênese, pessoal, dentro de um contexto evolutivo, nada do que foi desenvolvido numa etapa anterior é excluído. Nós já falamos várias vezes aqui sobre isso, sobre o que é complementar, né? Então, dentro de uma escala evolutiva da filogênese, aqueles recursos arcaicos, aqueles recursos mais primitivos, eles não foram excluídos no desenvolvimento do ser humano, que agora é o ser humano, é mais evoluído. Não, nós acrescentamos capacidades em cima daquelas já arcaicas já existentes. Então, nós temos, sim, todas as capacidades arcaicas inscritas em nós. Então, nós vamos, em muitos momentos, usar o famoso arqueocórtex, né, o cérebro primitivo, que é a manutenção de vida, em algumas situações de vida. Por exemplo, você toma uma fechada no trânsito, você quer matar o outro motorista. É o cérebro instintivo, arcaico. Rodolfo falou, você está lá, tomou uma decisão, brigou lá com a sua funcionária em casa, e aí aquela questão ativou o seu arqueocórtex, uma injustiça que você passou. Aí você sai de casa e vai para uma reunião. Você está funcionando predominantemente naquele arqueocórtex, que é um contexto de injustiça que você acabou de viver. Você senta numa reunião para tomar uma decisão, essa decisão às vezes não é boa. E aí entra naquilo que a gente fala, né? Quando nós falamos naquela live de coerência cardíaca, nós falamos sobre a melhora da nossa coerência psicofisiológica aumenta a irrigação do córtex pré-frontal, que é justamente a área do neocórtex da tomada de boas decisões. Se você está funcionando num arqueocórtex, um cérebro instintivo, dificilmente você tem uma boa irrigação do neocórtex e do córtex pré-frontal. Dificilmente você toma boas decisões, porque o centro de análise não está muito funcionante. Você toma uma decisão um pouco instintiva. A velha história, assim, pessoal, conte até 10 antes de tomar uma decisão. O que você faz quando você conta até 10? Você tenta diminuir um pouquinho esse arqueocórtex, esse cérebro instintivo, tirar um pouquinho dessa intensidade ali para você poder tomar uma boa decisão. Eu e o Rodolfo, a gente sempre conversa muito e às vezes a gente fala assim, eu vou responder essa mensagem amanhã, eu vou responder esse e-mail amanhã. Porque aí o que eu faço, né, Adolfo? Diminuo um pouquinho a intensidade do arqueocórtex, não respondo com o arqueocórtex, melhor responder com o neocórtex, avaliar, pensar, né? Então, às vezes, tem horas que nós podemos fazer isso, né, pessoal? Tem horas que não tem tempo, eu tenho que decidir naquele momento. E aí,
dependendo do meu arqueocórtex, a ativação desse meu arqueocórtex vai, né, muda um pouquinho. Eu ontem atendi, um policial civil, e a queixa dele é sono. Rodrigo, não durmo. Bato na cama, não durmo. Plantão 24/72, no plantão eu tenho 3 horas para dormir, não durmo. Vamos entender, aí dei aula de cérebro, eu falei, vamos entender o teu cérebro, cara, você é policial civil. Quando você está na tua atividade plena, você está ligado no 220. Se o cara mostrar uma caneta para você, você considera aquilo uma arma primeiro, né? Para você aquilo é uma arma. Depois que você vai analisar se é ou não uma arma. Então, ele está sempre no cérebro instintivo, ali, no arqueocórtex. Então, muitas vezes, os demais cérebros têm dificuldade de tomar decisões. Ele mesmo falou, cara, o cara não pode falar um A para mim. Ele fala um A para mim, eu já explodo, eu já quero voar no pescoço dele. Então, na verdade, está muito funcionante nesse arqueocórtex, né? E aí eu lanço aquela pergunta, né? Quem que eu sou? Quem eu sou? Tem pessoas que vão no consultório assim, eu queria encontrar o meu eu. Aí eu dou vontade de falar assim, né? Ó, vem aqui todo dia, hein? É melhor você vir aqui todo dia. Porque cada dia que você vier aqui é um eu diferente. O quem eu sou depende das suas experiências, né? Das experiências vividas, das experiências recebidas. Para a gente ter uma ideia, o nosso cérebro ele nasce inacabado. Inacabado em que sentido? A estrutura está formada, mas as conexões não estão todas feitas, né? Uma zebra, quando ela nasce alguns minutos depois ela está correndo. Uma girafa nasce, em alguns minutos depois ela está em pé. O golfinho nasce nadando. Por que a gente demora tanto para andar, para falar, para se separar da mãe? Porque o nosso cérebro nasce inacabado. O animal na natureza ele nasce com seus instintos já inscritos. Tanto é que se você pegar um determinado animal e colocar num ambiente muito diferente, ele tem muita dificuldade de se adaptar. Nem todos se adaptam. Por quê? O cérebro é rígido, é fixo. Ele foi construído daquele formato, com aqueles instintos. O nosso não. O nosso vem totalmente inacabado. Ele depende dessas novas conexões que nós vamos fazendo, né? Então, o quem eu sou depende das conexões que eu estou fazendo. E um detalhe importante, Adolfo, que eu falo, até mais do desbaste das conexões do que das conexões. Então, o quem eu sou é muito mais do quantas conexões eu vou desfazendo ao longo da vida, né? Então, o nosso cérebro faz muito isso. Ele faz um desbaste das conexões que nós vamos aprendendo. Nós fazemos aproximadamente 2 milhões de conexões por segundo durante a infância. Na idade adulta, nós começamos a desfazer essas conexões que não são utilizadas. É interessante justamente a gente até se falar um pouquinho dessa questão da girafa já ficar de pé, da zebra já sair andando, né? Eu sempre me pergunto, será que lá atrás, nos homens das cavernas, né? Quando nascíamos, né? Quando eles nasciam lá, será que demoravam um ano e pouquinho para começar a andar? Ou será que às vezes eles andavam mais cedo? Né? É uma pergunta que eu me coloco, porque como você disse, o ambiente que nós estamos é o ambiente que vai proporcionar com que a gente se defenda mais rápido, né? Então, será que a gente hoje, né, fica cuidando mais tempo, a gente tem a casa, tá tudo protegido, eu posso começar a andar, né? Só uma piadinha que a gente tem, né? A gente tem alguns amigos que de tão feio que eles são, andaram rapidinho, né? Porque a mãe não queria pegar no colo, né, Adolfo? Tem aquela piadinha que a gente faz. Sim. Andaram com 6 meses, porque a mãe não queria pegar no colo de tão feio que era. Então, eu acho que esse é um contexto muito interessante da gente pensar, né? E, então, como o Rodrigo colocou, nós temos essas fases que nós colocamos, né, de acordo com o dia ou com a situação que eu estou vivendo, em que meu cérebro está trabalhando, né, cada um dentro desses 3 tipos de cérebros. Então, só para a gente, né, pontuar um pouquinho cada um desses cérebros, vamos pensar assim, ó, o arquiocórtex, que é o cérebro mais antigo, antes ele era chamado muito de reptiliano, né? Que é o cérebro de defesa, é o cérebro instintivo nosso. E a gente tem que saber que esse cérebro é o cérebro ligado à manutenção de vida. Então, nesse cérebro, para a gente falar em anatomia, seria o nosso tronco cerebral, que é onde tem todas as funções vitais do nosso corpo. Então, onde ali aloja todas as funções de vitalização sua. Sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória, sua vontade de saciedade de fome, de sede, né, a libido, a parte sexual, tudo isso está ligado, né, do sono, ligado a esse arquiocórtex. Por quê? Porque é um sistema que necessita a todo instante estar se mantendo para nós sobrevivermos. Então, Rodolfo, será que se eu tiver com alguma situação que está me alterando, né, tendo que me manter, ou tendo que me defender, ou tendo que ter uma ação de luta ou fuga,
Será que isso vai me levar possivelmente a uma alteração de uma frequência cardíaca, de uma pressão arterial, de um sono, né? Ou até mesmo, será que a minha resposta, eu estou ficando mais irritado, mais agressivo, com muita raiva, né? E aí eu estou me sentindo mais fadigado, cansado. Isso tudo está ligado a esse cérebro, gente. Ou seja, se você está trabalhando nele, olha só o quanto que isso possa influenciar a sua função vital, né? As suas condições de vida. Então entendemos nesse momento que essa pessoa necessita trabalhar em um outro cérebro. E como a gente falou, os três trabalham juntos. Então se um está mais ativado, eu vou ter consequências perante ele. E obviamente que os outros vão estar limitados. Então a gente fala, é aquela pessoa que você chega no Rodrigo, bom dia. Bom dia para quem? Para mim não é bom dia. Pode ser para você, para mim não é. Mas a pessoa está tanto num reflexo instintivo de defesa, de manutenção, que ele está possivelmente alterado naquele momento. Para ele não é um bom dia. Ele responde apenas de uma maneira de defesa. Então vocês imaginam como seria esta pessoa num dia a dia. Ou esta pessoa naquela reunião, naquela decisão, né? Então, se a gente está nesse momento, às vezes eu estou sofrendo situações das minhas funções vitais, como você colocou aí o policial, né? Que está constantemente ligado. O cara entra, ele está ligado, né? Pensando ainda mais aí no Rio de Janeiro, que a todo instante ele está verificando algum problema, um perigo, né? O cara está ligado toda hora. Vai dormir? Não vai dormir. Rodolfo, mas então ele tem que trocar de profissão? Não, não tem que trocar de profissão. Ele tem que começar a entender um pouquinho melhor o que ele vive, para buscar de uma outra forma suprir aquilo com outro cérebro, com a outra capacidade dos seus cérebros, né? Porque se ele ficar somente na função, sim, possivelmente ele está fadado para tomar uma medicação para controlar a pressão dele logo, para controlar a frequência cardíaca, para controlar o seu sono, para controlar o seu apetite que vai estar alterado, né? Tudo isso ele pode estar começando a fazer. Pô, Rodolfo, mas e aí, o que a gente tem que fazer então? Bom, nós temos que começar a nos entender, né, Diguinho? Entender que naquele momento não seria a hora para eu decidir, seria a hora para me defender, correto? O que acontece muitas vezes com essas pessoas, né? Se você chega perto dele e toca nele, ele assusta, não é isso? Porque ele está tão no instinto que ele não tem essa capacidade nem de receber um toque, que é o que está ligado ao cérebro, o segundo cérebro mais evoluído, né, Diguinho? O paleocórtex, ou o cérebro límbico, que é o cérebro que, de uma certa forma, começamos a ter as nossas emoções, e é o cérebro da comunicação. Então é o cérebro afetivo, é o cérebro que nos relaciona com as pessoas, nos comunicamos com as pessoas, temos as nossas simbiose, né, que é a relação em conjunto para chegar em algum objetivo único, né, de alcançar uma sobrevivência, um crescimento. E é esse paleocórtex, é o cérebro que nos dá a orientação espacial, né, que eu começo a ver onde é que eu estou, é o cérebro dos passarinhos, não é isso? Que tem a sua orientação espacial. Então esse cérebro já é aquele cérebro mais ligado a um contato íntimo, né? Porque ele está ligado à nossa característica de vida de comunicação. Então a gente precisa ter o contato, a comunicação com as pessoas. Então será que esse policial que está ali nesse momento, numa fase ativa, de luta, a hora que ele chega em casa, será que ele não precisa trabalhar em buscar comunhão com as famílias, com os amigos, ter um contato, ter uma comunicação boa, ter uma relação de toque com alguém, um abraço, que a gente sabe que vai liberar hormônios, neurotransmissores, como a gente falou lá da dose, né? Para fazer com que a gente entre num processo de reparação de toda aquela fase que ele ficou muitas vezes em defesa, correto? Então esse é o nosso segundo cérebro, que é o palio. Então trabalhamos com essas relações. Mas eu posso ter pessoas também que estão às vezes nesse cérebro bloqueado e que não conseguem se defender? Posso ter isso também, né, Diguinho? Ou seja, a pessoa que bloqueia-se só no paleocórtex, e quando ela passa por uma situação que ela necessita agir, ela não age. Ela fica parada, estagnada. Porque ela não consegue ter uma resposta de manutenção. Então vocês entendam que não existe um cérebro melhor ou que ele domine ou que ele precisa sempre estar mais ativo. Não, todos têm que estar integrados, né? Porque eu também vou necessitar, como você disse, né? Tô lá com uma caganeira, uma diarreia, e aparece um leão. Meu velho, eu tenho que entender que agora não adianta eu querer fazer carinho no leão ou passar a mão nele. Eu tenho que correr, eu vou precisar desse cérebro instintivo, né? E aí tudo isso ainda chegamos no nosso neocórtex, né? Que aí é o cérebro mais evoluído, que nos traz a consciência, que nos traz a capacidade de buscar os nossos desejos e realizações, para a partir dali a gente conseguir, de uma certa forma, evoluir. Então o neocórtex é o que tem essa possibilidade, né? Então aí ele já tem todas as emoções,
eu falo, né, eu costumo dizer, eu não sei se foi bom nós termos esse neocórtex, porque às vezes a gente pensa demais, porque esse neocórtex ele cria muitas informações e que às vezes essas informações nos atrapalham, porque ele trabalha sempre naquela parte imaginária, né, ou às vezes até virtualizando informações, e isso pode atrapalhar todo o nosso funcionamento, né? Fala aí, Diguinho. É o famoso contador de história, né, Dolfo? Que é uma complicação muitas vezes. O nosso cérebro é especialista em contar história. Então, se você não fez algo que deveria fazer e eu te perguntar, Dolfo, por que você não fez tal coisa? Você encontra uma desculpa para dar. Não, porque aconteceu tal coisa, porque isso, que aquilo. O teu cérebro conta uma história para você e ele te convence disso, né? Então, a gente tem que ter realmente um cuidado com isso, porque você fala assim, eu tenho que, sei lá, tenho que montar uma palestra. Né? E aí você hoje ficou o dia inteiro e não montou a palestra. Mas por que você não montou a palestra? Não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, estava fazendo... Você vai dando desculpas, né? E o procrastinar passa por aí. Você encontra e fiquem tranquilos, pessoal. Vocês vão acreditar na história que o teu cérebro te contou. Que você não montou aquela palestra hoje porque realmente aconteceu alguma coisa. Então a pessoa fala assim, eu não estudei. Não estudei por quê? Porque estava sol. Não estudei porque estava chovendo. Não estudei porque estava vento, porque estava sem vento. Né? Porque estava frio, porque estava calor. A história que ele contar, ele te convence. É um famoso neocórtex. Uma coisa que você falou muito importante aí, Dolfo, é o seguinte, né? Eu não desligo um para ligar o outro. Então eu desligo o arqueocórtex e ligo o palio. Eu desligo o palio e ligo o neocórtex. Não. Os três estão trabalhando em conjunto e conversando entre eles, obviamente. Né? A questão do paleocórtex, muitas pessoas falam assim, tem dificuldade de me relacionar com as pessoas, não é relacionamento só conjugal, né? De me relacionar com as pessoas. Então, o paleocórtex ali fragilizado e eu fico ali no instintivo, né? Eu fico naquele arqueocórtex. Então, a pessoa que desconfia de todo mundo, ninguém é confiável para ela, eu não me relaciono porque o fulano não é boa pessoa, porque esse não é boa pessoa. Então, assim, ela está fragilizada no paleocórtex, a capacidade de se comunicar, de interagir, e hiperestimulada no arqueocórtex, tudo é uma ameaça, né? E aí ela fica, o balanço ali fica desequilibrado, né? Ninguém vai desligar, e eu falo assim, principalmente o arqueocórtex. Uma das coisas mais trabalhosas é você minimizar esse efeito do arqueocórtex do cérebro instintivo, porque é manutenção de vida. Ninguém vai desligar uma parte do cérebro no indivíduo que garante a sobrevivência dele. Isso não vai acontecer, esqueçam isso, né? Por isso que eu falo muito que a ansiedade não é doença. Na verdade, a ansiedade está ativando lá seu arqueocórtex e com uma necessidade biológica muito importante. O que você tem que entender é quem está fazendo essa ativação ali, quem está cutucando essa porção do cérebro, né? E é aquela história, você se torna você se torna quem você é mais pelo que você desliga, desativa no seu cérebro do que você liga, na verdade, né? Ou seja, mais do que você elimina de conexão do que propriamente do que você conecta. Então, eu tenho lá as conexões instintivas de base, quando a gente nasceu a gente tinha que sobreviver, então você faz várias conexões. Agora, a hora que você desliga, né, a história do policial, desliga aquelas conexões momentaneamente, eu consigo atuar com o meu paleocórtex, por exemplo, né? Então, essa interação ela é fundamental. Um órgão que faz muito essa interação é a amígdala cerebral, né? Então, a amígdala cerebral ela faz uma decodificação entre o que é ou não uma ameaça para o nosso corpo. Se eu tenho uma hipersensibilidade da amígdala cerebral, que pertence ali ao arqueocórtex, o que vai acontecer? Ela vai considerar tudo uma ameaça. Na dúvida, tudo é uma ameaça. E aí é aquilo que você falou, bom dia por quê? Né? Eu jogo a pedra e depois eu pergunto quem é. Quantos pacientes, amigos nós conhecemos que estão assim, né? Com a amígdala cerebral hiperestimulada, hipersensível, ou seja, considerando tudo uma ameaça, e aí eu sempre reajo como uma ameaça. Eu tenho condições de elaborar uma boa resposta, uma boa decisão, ter uma boa conversa numa boa reunião? Dificilmente, porque eu estou com a amígdala cerebral ali no limiar dela máximo, né? Geralmente essas pessoas que têm uma hipersensibilidade de amígdala, hipotálamo, que é arqueocórtex também, o que essas pessoas fazem, Dolfo? Muito controladoras. Então é a pessoa que está sempre no medo antecipativo, ela precisa controlar tudo em volta para se sentir segura. Ou seja, eu estou sempre com esse meu arqueocórtex tentando controlar tudo. E aí você já deve ter escutado falar naquela historinha do ócio criativo, né? Eu vou para o meu ócio criativo. Por que existe essa ideia do ócio criativo?
Na verdade, o ócio criativo é quando você consegue minimizar um pouco esse limiar do cérebro instintivo e você está ali. Ou seja, eu não estou pensando em coisas preocupantes, eu consigo ter uma melhor irrigação do meu córtex pré-frontal e ter boas ideias, né? Córtex pré-frontal é responsável pela criatividade. Então, se eu desligo um pouquinho lá, desligo um pouquinho dos boletos e consigo ligar a minha criatividade. É lógico que ninguém vai desligar a preocupação com alguma coisa. Porém, eu posso minimizar isso daí e aumentar a circulação do córtex pré-frontal. Então, o ócio criativo é neurociência, pessoal. É você estar ali relaxado, tranquilo. Perguntem para o Rodolfo depois onde é que o Rodolfo cria, onde é que o Rodolfo monta as aulas dele. Ele senta aí nesse lugarzinho que vocês estão vendo ele aí, ó. Senta de manhã cedo, bota o cafezinho dele ali. Ele está onde? Em alta coerência. Ele não está ligado em um monte de coisa na cabeça dele. É onde ele consegue criar, né? Todos nós temos um lugar, um momento em que a gente consegue essa paz para criar, né? Então envolve isso, de minimizar um pouquinho esse limiar do cérebro instintivo. E aí sim, só que nós estamos vivendo um momento, para muitas pessoas, de preocupação, envolve preocupação com saúde, com dinheiro. Então, vocês lembram que a gente já falou isso? É difícil você dar alguma informação positiva para as pessoas nesse momento atual. Está todo mundo no arqueocórtex. Todo mundo com medo de morrer, todo mundo com medo de faltar dinheiro, né? Todo mundo com medo de tudo. Aí você fala a coisa mais interessante do mundo, faz diferença nenhuma. A pessoa não está acessando isso ainda. Está no arqueocórtex instintivo. E ela quer até brigar com você. Você é um maluco, irresponsável, né? Então, às vezes, é melhor a gente deixar de falar algumas coisas nesse momento, ouvir mais, lembra? Vamos ouvir um pouquinho, depois a gente coloca a informação, né? Eu só queria colocar uma coisa aqui, Dolfo, que eu era para ter colocado no início, eu queria ter falado, só para complementar essa história do arqueocórtex instintivo que você falou, né? E até que você falou dos primatas que rapidamente já começam a andar e tal, porque é a necessidade básica ali. Uma antropóloga, né, a Margaret Mead, ela foi entrevistada e foi perguntado para ela qual é o principal sinal, né, de civilização que ela encontra na análise, né, dos primatas e tudo mais. E ela falou assim, ó, o principal sinal de civilização não é o desenvolvimento de armas cortantes, de pratos, de ferramentas, não. O maior sinal de civilização é um fêmur com a fratura consolidada. Aí a pessoa que perguntou, ela falou assim, mas como assim um fêmur com uma fratura consolidada te indica que ali tem um sinal de civilização? Ela falou, ó, um animal que está num local onde não tem civilização, ele fraturou o fêmur, ele vai morrer. Ele vai ser devorado pelo seu predador. Ele não tem tempo de esperar a consolidação da fratura. Quando você vê uma consolidação de fratura, significa que ali, aquele ser vivo teve tempo e foi cuidado até que a sua fratura consolidasse. Então, o sinal de civilização mostra que há um cuidado, uma proteção, uma interação entre esses seres vivos. E é bem interessante isso, né, Dolfo? Porque aí já parte lá para o cérebro de comunicação, a interação. É bem interessante esse olhar, né? Sim, perfeito. É uma citação fantástica, né, Diguinho? E a gente tem que entender que isso tudo é o contexto do que nós estamos vivendo, né? Ou seja, você falou aí um pouquinho de todo mundo preocupado com dinheiro, se já estão falando que vai vir a segunda onda, que vai fechar de novo. Se a gente ficar nessa estrutura, gente, nós estamos constantemente nos mantendo em defesa. Aí a pergunta é, vai surgir coisa nova? Vai surgir mais criatividade? Vão surgir melhores relacionamentos? Não, porque a gente fica somente no cérebro de defesa. Eu estou constantemente nesse arqueocórtex. Será que é isso? E aí eu fico pé da vida, porque na verdade nós, desde o começo a gente fala isso, né? Nós estamos sendo ensinados que a pessoa que está ao meu lado é um inimigo, é um perigo, é um risco. Eu não posso tocar nessa pessoa, eu não posso dar um abraço nessa pessoa, eu não posso estar perto. Esse dia atrás eu atendi uma pessoa que está né, desde março sem ver os pais, entendeu? Porque os pais moram no interior, ela mora em Londrina. Então, será, cara? Será que a gente está trabalhando constante nessa defesa? E aí, o que vai ser? Então, amanhã nós estamos só pensando no que vai acontecer para eu parar de me defender? Para eu abaixar a minha guarda? Tá, a hora que abaixar a guarda, gente, pode ser que seja tarde.
porque as minhas relações já não vão estar boas, a minha criatividade já não vai estar legal, eu não vou estar conseguindo criar as minhas evoluções, né? E aí não tem mais os desejos, né, Diguinho? Porque aí eu tenho que fechar a minha empresa, aí eu tenho que arranjar um emprego para trabalhar em outra coisa, porque eu não estou mais ganhando dinheiro com aquela função que eu tinha. Por quê? Porque você ficou apenas no estado de defesa. Então a gente precisa entender que esses 3 cérebros precisam estar trabalhando constantemente, né? A gente sempre brincava lá no começo da live, até, né, aqui falando junto com a Larissa. Nós começamos a ter uma discussão de casal. Começa a discutir. Daqui a pouco tá um falando besteira e palavras que não é a palavra sua, não é a palavra do seu pensamento, não é a palavra do seu desejo, não é a palavra que te traz um conforto. Não, você está apenas querendo agredir. Você está agindo sempre, de uma certa forma, na defesa, naquele momento. E aí o que a gente fala, de abraça. Pega a pessoa e abraça. Abraça, vai espernear, vai querer bater, continua abraçado. Continua abraçado. Aquilo vai sair daquele cérebro, né, reptiliano de defesa e vai procurar um aconchego. Então vamos lá, gente. Todas as pessoas que estão aí vivenciando essa dificuldade de tá trabalhando, não tá trabalhando, não tô tendo cliente, não tô tendo paciente. Gente, vamos procurar viver em comunhão para trazer nós para um cérebro de simbiose, de união, de comunicação, para possibilitar que a gente chegue até o momento de melhorar, como o Rodrigo colocou, a vascularização, né, a irradiação para o nosso córtex pré-frontal, e a partir dali você vai, de uma certa forma, começar a criar uma nova possibilidade. Então, se eu não consigo me colocar nesse lugar, como o Rodrigo colocou, pô, eu venho aqui para fora de manhãzinha, assim, eu acordo, abro meu computador, faço o meu ovinho, faço o meu café, sento aqui, o cachorro do meu lado, a cigarro hoje de manhã, tava uma loucura aqui em casa, mas é o lugar que eu consigo parar. Opa, o que a gente pode fazer? Eu me trago para esse momento. Então, eu saio daquela situação que a gente está se vendo toda hora em luta, né? Então, é necessário a gente trabalhar com esses 3 cérebros. Então, o que a gente tem de interesse em passar para vocês aqui, esse conhecimento dos 3 cérebros, é porque isso possa fazer com que vocês entendam a si, né? E aí vocês podem, de uma certa forma, trabalhar de forma diferente, né? Ou seja, opa, peraí, desse jeito revoltado que eu tô, não adianta eu querer desenhar uma casa, que eu sou arquiteto, eu vou desenhar. Gente, não vai fazer uma casa legal, correto? Não vai ficar uma coisa bacana. Não, eu preciso criar um projeto, preciso desenhar uma roupa, que eu sou estilista. Gente, não vai ser nesse momento que a gente está revoltado. A gente tem que, opa, o que eu posso procurar? Vamos ligar para minha mãe, vamos ligar para o seu pai, vamos ligar para aquele amigo, vamos conversar, vamos tomar uma cervejinha no final do dia, vamos se abraçar, né? Vamos ter um toque. A gente precisa disso, porque eu saio desse cérebro de luta, que é esse estado constantemente de manutenção. Então, pensemos sobre isso, entendemos isso. Porque eu preciso ir trabalhando com esses momentos. Óbvio, como a gente colocou, e até vou colocar, né, o Lisandro quase quis quebrar com a gente aqui, né, Diguinho? O Lisandro, um cara que conhece toda a parte da neurociência da dor, quis falar que a gente falasse da dor. Li, nós vamos fazer uma live com você, então, para você falar da dor para nós, viu, cara? Quem quiser até falar um pouco mais de dor, gente, entra no Instagram do Lisandro Ceci, correto? Que é uma pessoa fantástica para falar disso. Mas ele falou no caso de dor, né, das recepções de dores, que esse córtex está trabalhando, o arque, o palio e o neo. Ele tem receptores para todo esse contexto de tipos de dores que nós temos, né? E como o Rodrigo colocou lá, vamos supor que você está numa avenida, atravessando uma avenida extremamente movimentada, e você viu uma brecha para passar por ela, né, para atravessá-la, mas na hora que você começou a atravessar, você torceu o pé. Naquele momento, gente, pode ser uma entorse gigantesca. Grau o carro 20. tá vindo, tá a avenida vindo, neguinho a 100 por hora. Cara, você não vai ficar com a dor no seu pé. Naquele momento, o seu cérebro vai inibir aquela reação de dor e essa informação ela vai ser passada depois. Mas naquele momento vai ser cortada. Por quê? É instinto, é necessidade de defesa naquele momento. Eu preciso me defender. Então, naquele momento, eu preciso ser arquiocórtex, eu preciso ser defesa. Então, nós temos as fases que nós temos que trabalhar e eu preciso disso. É igual, vamos lá, né? Vou entrar para lutar no MMA, vou entrar no octógono lá, e aí eu tô lá, vem aqui, me dá um abraço, cara, vamos fazer um carinho no outro. Velho, naquele momento, se você não tiver com seu arco-córtex ligado, você tá ferrado. Vai apanhar. Né? Vai apanhar. Então, eu preciso entender que esses 3 cérebros agem constantemente na nossa vida. Então, nós podemos trabalhar com eles
e começar a utilizá-los de uma certa forma para cada momento, né? Se eu preciso criar algo, não adianta eu chegar lá nervoso e nem irritado. Arranje alguma forma de você buscar esse contato. Vai lá viver um pouquinho com a família, vai lá ter um contato com uma pessoa, que aí você traz aquela informação para o seu outro córtex, né? Para o córtex mais evoluído. Então é assim que a gente tem que trabalhar. Então nós temos que pensar muito desta forma para utilizar isso nos propósitos de vida que nós temos, né, Diguinho? Que é o que a gente colocou lá, né? Isso aí. E é o que eu coloquei no post um pouquinho antes de começar, né? Das decisões, né, Adolfo? Quem toma as decisões, né? Quem está no controle? Na verdade, 95% é inconsciente, né? Fora da consciência. E quando eu falei isso para esse policial, né, ele falou assim, Rodrigo, no meu não. No meu é 99%. Só tem 1% consciente. E esse 1% consciente ainda é meio bambo. Falei, pode ser. Né? Então, quem toma as decisões? Né? Quem toma as decisões é o nosso inconsciente, pessoal. Baseado no que eu falei no início, quem eu sou, as minhas experiências acumuladas, né? Então, essas decisões vão passar muito por aí. A gente tem que ter um cuidado na hora de entender esse arqueocórtex, como o Rodolfo está colocando aí muito. Vou falar uma coisa que não sei se vai agradar todo mundo, e não sei se a nossa live vai ser banida, mas os políticos entendem muito de neurociência, pessoal, tá? Dê ao homem as suas necessidades básicas e ele não mais vai se preocupar com a sua liberdade plena. Então, quando você fala de vou te dar uma cesta básica, eu vou te dar, sei lá, R$ 100 por mês, eu consigo comprar o meu pão, o leite, o feijão com arroz. E quando você dá a alguém as suas necessidades básicas, a tendência é que ele não mais olhe para a sua liberdade plena. É o passarinho dentro da gaiola. Tem alpiste e tem água. Pô, tô tranquilo aqui, pô. Eu tenho alpiste, tem água, eu tenho comida na mesa. Mas se você sair da gaiola, você tem muito mais comida e muito mais água. E além disso, outras coisas você terá. Então, infelizmente, hoje a gente trabalha limitando as pessoas, colocando medo nelas. E ao colocar medo, eu acrescento a sua necessidade básica. Você está morrendo de medo, toma aqui uma cesta básica. Você pelo menos tem comida na mesa. E eu controlo o meu povo. Pessoal, desculpa, mas usar neurociência para isso eu acho um crime, né? Então a gente tem que, acho até nosso papel, que conhecemos um pouco mais, é de transmitir algo a mais, sabe? O básico está ali, tá? Faz parte da nossa pirâmide evolutiva a necessidade básica, mas eu tenho que seguir em frente, eu não vou me contentar só com a minha necessidade básica, né? Eu só quero ter arroz e feijão na minha mesa. Por quê? Eu não posso ter arroz, feijão, carne e liberdade também? Né? Então, vamos sair um pouquinho dessa história de só se preocupar. Se vocês pegarem aí, tem uma cena, até um grande amigo meu colocou isso no Instagram, o André Shediac, uma imagem, né, Adolfo? O cara numa cela, preso, né? Ele tá lá dentro da cela, e aí tem um pão, e a chave da cela tá do lado. E ele tá tentando pegar o pão. Ou seja, eu quero minha necessidade básica, eu quero me alimentar. A chave da cela tá ali do lado, mas o pão é a minha necessidade básica, né? E aí eu esqueço, né? O medo da liberdade faz com que nós nos sintamos orgulhosos de ser escravos. Isso aí é muito duro, né? Fazer alguém sentir orgulho de ser escravo. Isso passa pelo nosso cérebro instintivo, as nossas experiências, pessoal. Lembra que eu falei com vocês? Nós nos tornamos muito mais aquilo que nós desativamos do que o que nós acrescentamos. Então, às vezes, numa história anterior a nós, como a gente fala muito, né, da nossa história, nós recebemos ali problemas com escassez, pessoas que passaram fome, pessoas que passaram por medo de morrer, grandes doenças. Nós recebemos isso na nossa história. Nós temos isso inscrito em nós. À medida que eu desativo, desbasto essa informação, eu tenho a possibilidade de evolução. Agora, se eu mantenho aquela rede neural que fala do medo da escassez, do medo da morte, se eu mantenho essa rede neural, é isso que eu vou ativar. É isso que esse momento atual vai ativar em mim. Agora, e se eu desfaço essa rede neural? E se eu não permito que essa rede neural não mais determine as minhas ações? E o que faz desfazer as redes neurais, pessoal? É a não utilização delas. Então, quando alguém, né, veja bem, a gente tem mania de pensar em catástrofe, né? A gente tem um probleminha, já pensa no pior, certo? Pensa em tudo de ruim. Quanto tempo nós passamos pensando em preocupações e quanto tempo nós passamos pensando em coisa boa? Normalmente mais tempo em preocupação, certo? Quando a gente está pensando na preocupação, o que eu estou fazendo com essa rede neural? Eu estou fixando essa rede neural. Então, se eu estou pensando na doença, no medo de morrer, eu estou fixando essa rede neural do perigo de morte.
E aí, pessoal, eu estou desfazendo uma rede neural que pensa em algo positivo, que pensa no futuro positivo. A gente tem que inverter essa média. Eu tenho que criar o hábito de trazer boas imagens, como o Rodolfo falou, das imagens mentais, bons pensamentos, para que eu possa reforçar a rede neural que tem uma esperança em algo e desfazendo aquelas redes neurais que trazem para mim o medo, a preocupação, a insegurança. Né? É óbvio que ninguém aqui vai ficar alheio, ninguém vai ficar alienado aos problemas, pessoal. Mas eu não posso dar mais valor ao problema do que à solução dele. E se eu mantiver o meu pensamento no problema, eu estou fazendo uma fixação dessa informação, dessa rede neural. Então lembra de desbastar a rede neural que não serve. À medida que eu não penso o dia inteiro em alguma coisa negativa, eu estou eliminando. Ó. Eu passei sim por um perigo na infância, que vivi um perigo seríssimo. Porém, hoje eu não fico trazendo essa imagem o tempo todo para mim. E aí eu consigo desbastando isso, né? Senão o nosso cérebro fica viciado, como até a Bila está colocando aí, o cérebro vai ficar viciado na imagem negativa, né? E aí ele vai ficar funcionando, a rede neural continua conectada. Precisamos desfazer as redes neurais que não trazem, né, coisas boas para nós, para que nós possamos tomar boas decisões. Porque, na verdade, quem está no controle é o nosso inconsciente. Ele vai acessar a rede neural que está lá conectada. É justamente, Diguinho, você falou aí tudo, eu não sei nem se eu falo mais alguma coisa, porque você já falou tudo que você precisava falar, cara. Não, tem mais coisa para falar, para ficar tranquilo. Porque, vamos pensar, né, cara, eu não assisto jornal mais, vou falar que faz uns 2 anos que eu não assisto jornal. Eu pego as informações que eu quero, busco na internet, eu vejo o que eu quero saber, eu não fico escutando mais essas ladainhas que a gente escuta todo dia no jornal. Justamente porque o que a gente está vendo perante a nossa situação de vida atual é todo mundo o que você acabou de falar. Eu estou querendo vender para o pessoal que a salvação vai ser uma vacina. Mas peraí, gente, ninguém nem sabe como está sendo feita essa vacina. Nem o que tem nela e como vai ser. Será que eu não tenho que dar a possibilidade para as pessoas? Gente, vamos pensar mais sobre isso e vamos entender que não é uma ameaça. Eu preciso também trabalhar com outras áreas para criar alguma coisa diferente e automaticamente poder me defender de uma forma diferente e não ficar nessa questão de medo constante do que nós estamos vivendo. Então, realmente, nós somos controlados. E aí, como você disse, né, aí vem os nossos queridos políticos e dá apenas, ó, tá aqui, você tem que fazer isso, você tem que ter isso, aí você vai estar bem. Legal, tenho isso, estou satisfeito. Mas eu não dou possibilidade para que a pessoa cresça, para que a pessoa evolua, para que a pessoa possa ter um desejo maior de crescimento, né? Então é melhor eu suprir ela do que está faltando. Tá bom para você? Tá suprido, tudo bem? Então agora você vai conseguir se manter. Fica tranquila aí, correto? Mas eu não dou capacidade dela criar alguma coisa diferente. E aí? Então nós precisamos fazer isso. E é interessante, né, Diguinho? Porque a gente vê isso com os nossos pacientes, né, cara? Os nossos pacientes chegam, na sua grande maioria, gente, com esse arquiocórtex ativado. Por quê? Estão com muita dor, estão revoltados por causa daquela dor, não tá dormindo bem, já não aguenta mais aquela dor, aquela sensação ruim, ou o deprimido, ou o nervoso, ou o ansioso. Eu estou cansado de tudo isso, eu não aguento mais isso. Eu estou apenas em defesa de tudo isso. E aí a gente tenta possibilitar uma nova informação, né, para, opa, peraí, vamos enxergar que não é bem assim. Existe uma história por trás de tudo isso. Existe um contexto que te trouxe até aqui. Existe uma informação que está fazendo você trabalhar dessa forma, tanto com dor, tanto com alterações de comportamento e emoção, né? Vocês deviam se candidatar a uma chapa? Sei não, hein? Política, Fernanda. Não. Mas então, o que nós temos que fazer com os nossos pacientes naquele momento? Mostrar para eles que existe uma outra possibilidade além daquele sintoma. E não é apenas o nome desse sintoma. Ah, eu tenho fibromialgia, eu tenho síndrome não sei do que. Gente, o nome não me adianta. Não me serve para nada. Só me fala, ah, tá, eu tenho isso. Então tá bom, o que você tem que fazer? Entenda o que é isso. Entenda o porquê você chegou aí. E aí isso que a gente pode possibilitar para as pessoas. E quantos, né, Diguinho, que voltam numa segunda sessão, melhoraram N sintomas que você colheu na história, na primeira conversa com ele, e a hora que ele senta na sua frente, ele fala, então, mas não mudou nada. A minha dor aqui continua a ser assim, assado, isso continua assim. Tá bom, aí você começa a questionar tudo que você já tinha conversado com ele antes. Mas é só dor de cabeça? Não, não tô tendo dor de cabeça. Mas e seu sono? Ah, eu tô dormindo melhor. Ah, mas e a sua alimentação? Eu tô comendo melhor. Peraí. Aí é o que a Bila falou aí, né? As pessoas às vezes se prendem apenas ao que tá ruim,
porque ela está naquele sistema reflexo de se defender do que é um problema e não para ver o que, opa, olha, eu melhorei isso, eu estou ganhando com isso, eu tive uma percepção melhor desta forma, né? Ou então, se eu estou melhor assim, será que eu posso trabalhar de forma diferente? Será que eu posso fazer coisas diferentes? Né? Então, é isso que nós temos que muitas vezes possibilitar aos nossos pacientes, né, Diguinho? É transformar, em sair daquela questão, ó, você está com dor? Toma analgésico. É a mesma coisa como a gente fala aí da política, né? Você está com fome? Toma o pão. Se a pessoa ficar desta forma, ela fica enclausulada num contexto de que só preciso, de uma certa forma, tomar esse remédio e nada mais. Então eu não dou perspectiva de um crescimento com algo novo, né? De um crescimento para eu poder, opa, eu posso fazer alguma coisa para que essa dor não fique em mim, para que esse comportamento não fique em mim. Ah, eu estou deprimido, tomo um antidepressivo. Ah, eu estou com dor de estômago, tomo um antiácido. Espera aí, vamos possibilitar outras informações. Então a gente tem que sair dessa questão do só suprir para manter. Não, gente, a gente tem ainda as duas outras características. Manter, que é a primeira, todo mundo está querendo se manter apenas, mas eu preciso me comunicar e eu preciso buscar os meus desejos e realizações, e isso nos possibilita de acordo com a evolução desses três cérebros. E pensamos, né? Na filogênese já diz, nós não paramos no arqueocórtex, nós continuamos a evoluir para ganhar novas adaptações, né? Para ganhar novos instrumentos, correto? E é isso que a gente tem que entender, né? Perfeito, né, Adolfo? A gente fala das decisões, né? Na hora de tomar as decisões, se a gente está nesse esquema arcaico aí, a decisão sempre vai ser limitada, porque eu estou sempre nessa preocupação em relação à minha sobrevivência. Então, me deu o pão lá, resolveu o meu problema, minha necessidade básica, eu não preciso pensar em mais nada, preocupar com mais nada. Só que a gente tem que lembrar que as decisões, elas são redes neurais concorrentes. Então, como é que nós vamos tomar as nossas decisões? Aí cai com o que a Fabíola acabou de colocar aqui, ó. Eu ia falar isso agora, Fabíola, você colocou e me atrapalhou, hein, Fabíola? Mas, na verdade, é isso. A tomada de decisão passa por redes neurais concorrentes. Então, é assim, né? É aquela pessoa que quer emagrecer, mas está pensando na sobremesa. Né? Então, nós temos duas redes neurais ali. Uma pedindo, pensando no emagrecimento, e a outra rede neural está pensando na sobremesa. Né? Ou então está pensando até na janta, está almoçando e já está pensando na janta. Nós temos essas redes neurais concorrentes, e essas redes neurais atuam no poder de decisão. Ou seja, eu faço as minhas análises baseadas nessas redes neurais para tomar a minha decisão. E aí, o que acontece muito, como a Fabíola colocou aqui, a tendência do ser humano é pensar no curto prazo. Quando você pensa no curto prazo, você acaba tomando decisões, às vezes, equivocadas ou não tão boas quanto deveria. Ao passo que, se você pensar no longo prazo, no curto prazo a decisão pode parecer difícil, mas no longo prazo você tem uma boa resposta. Aconteceu isso nos Estados Unidos, a crise de 2008. As pessoas compraram casas com uma taxa de juros baixíssima, com uma previsão de aumento de juros lá na frente. Mas naquele momento a taxa de juros estava baixa e compramos. Depois que a taxa de juros aumentou, todo mundo quebrou. Então, na verdade, pensaram no curto prazo e no longo prazo deu um problema. Eu brinco com a minha filha Manuela, né, eu falo assim, se eu te oferecer R$100 agora, ou R$160 daqui a 6 meses, o que você prefere? Me dá R$100 agora, pai. Ou seja, é o curto prazo, eu quero agora, é o imediatismo, né? Eu não penso no longo prazo, ou seja, se alimentar bem agora vai te dar uma saúde no longo prazo. Não, eu quero comer picanha agora, depois eu vejo o que eu faço. Né? Quero arregaçar de comer agora, depois eu vejo o que eu faço. É o pensamento no curto prazo. Então, na hora de tomar as decisões, essas redes neurais concorrentes, elas fazem essa avaliação. E quem entra nessa história, Adolfo, é a dopamina, né? Porque a dopamina, ela vai funcionar para nós como ela vai fazer essa análise, né, de previsibilidade. Então, se você coloca expectativa em algo e esse algo não acontece como você colocou a expectativa, você não tem uma boa produção de dopamina. Então, você fixa aquela experiência como uma experiência não muito positiva. Na hora de decidir de novo, a recompensa. Na hora de decidir aquilo de novo, como teve baixa dopamina, a tua escolha já não vai por aquele caminho. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e não planeja quase nada, né? Não planejou muito e, parece que deu super certo sem planejar. Porque, na verdade, você não colocou tanta expectativa, tanta projeção futura. E o que aconteceu, tá tudo bem.
Agora, se eu planejo, se eu boto uma expectativa muito alta e acontece algo menos do que eu planejei, a produção de dopamina é menor. E aí eu tenho uma recompensa menor. E aí a fixação daquela informação é alterada. Ou seja, eu tenho uma previsibilidade ruim em relação àquilo ali. Aí altera a minha tomada de decisões. Né? E tem um testezinho que eles falam no livro de neurociência, chama Dilema do Bonde. Você tem um trilho de trem, onde tem 4 trabalhadores numa região do trilho, e o trem está desgovernado. E você está segurando ali aquele desvio, né? Você pode desviar o trem. E se você desviar o trem, ele vai para uma outra parte do trilho que atropela somente um trabalhador. O que você faria? Geralmente as pessoas falam, eu vou desviar o trem. Ao invés de matar 4 pessoas, eu mato só um. Ok, beleza. Aí na mesma situação, o trem está vindo, 4 trabalhadores e no outro... o que você faz? Você está num andaime e você tem um colega seu do seu lado. Você pode empurrar o seu colega no trilho, ele vai desgovernar o trem, não vai matar os 4 trabalhadores, só vai matar o seu colega. E a decisão qual é? Não é mais decisão matemática, né? Matei 1, não matei 4. A decisão agora passa por uma ética, valores morais. Então, às vezes, na hora de tomar decisões, a gente pode fazer uma análise matemática, simplesmente. Se eu desviar o trem, eu mato só 1, se eu não desviar, morrem 4. Mas eu posso entrar também na análise dos meus valores. Na hora de tomar decisões, vem todos os meus valores juntos ali. A ética, eu empurro o meu amigo. Por isso, pessoal, que é tão fácil criticar todo mundo na internet. Botar um monte de mensagem criticando que o Rodolfo é isso, o Rodolfo é aquilo, o Rodolfo é aquilo. A hora que você está de frente com o Rodolfo, você não consegue falar nem 1/3 das palavras que você falou na internet. Porque envolvem valores éticos, morais. Na internet ali não tem contato, né? Cada um fala o que quer, né? Lançar um míssil à distância é fácil, né? Quero ver você atirar na frente da pessoa, né? E isso que você falou aí do imediatismo, né, cara? Tem aquela teoria também do teste do marshmallow, né? Do neurocientista que fez com as crianças, com o marshmallow. Que se eles aguentassem um tempo, eles ganhariam 2, né, marshmallow. E as crianças ficavam lá se comendo. Depois entra, gente, no YouTube aí, coloca aí teste do marshmallow, que vocês vão ver essa pesquisa, é muito legal, é bem interessante. E óbvio que isso está diretamente ligado a como nós vamos trabalhar essa informação, né? Como eu vou utilizar aquilo ou para minha defesa naquele momento, que eu preciso, é agora, correto? Ou eu posso esperar e trabalhar, né, numa construção de um algo diferenciado, né? Então isso é bem importante para nós, porque eu posso não ter que me defender naquele momento e, opa, vou segurar, não vou comer porque eu vou ganhar mais. Então estou criando uma coisa a mais. Então isso para a vida é sempre assim também, né? Nós vamos estar trabalhando dessa forma, né, Diguinho? Deixa eu falar uma coisa. Agora as lives são até de 4 horas, né, velho? É, né? A gente pode ficar até assim... Dá pra ir, dá pra continuar. Tem coisa pra falar, né, Edu? Tem bastante coisa, né, Diguinho? Mas eu acho que essa era a ideia principal nossa, né? Era construir uma linha de raciocínio que esses 3 cérebros trabalham em conjuntos, mas eu posso muitas vezes estar adaptados dentro de cada um deles e muitas vezes estar atrapalhando alguma outra área, né? Assim, vamos pensar como a gente colocou, né? Uma pessoa que é muito criativa, às vezes ela não se defende bem, porque ela fica presa só na criatividade. Uma pessoa que quer muito contato, às vezes ela não tem muita criação, porque ela fica só querendo contato. Então isso é bem interessante, né? Assim como a pessoa que está muitas vezes só em ativação de defesa, não vai conseguir de uma certa forma se relacionar com as pessoas, né? Então acho que é isso que foi o nosso contexto, né? Dessa live, né? O que você quer falar? Na verdade, o objetivo é esse, né? Da gente acrescentar essas informações com aquela proposta nossa de entender, assim, né? Eu entendo o meu funcionamento, eu entender o que está predominando ali, ou o que pode estar desregulado, para que eu possa me ajustar, né? Eu possa me balancear. Entendo que muitas vezes você vai passar a predominar num cérebro, no outro. Existe uma interação entre todos eles, pessoal. A gente precisa só entender o que está acontecendo. Não adianta a gente querer desativar um cérebro arcaico, por exemplo, né? Tem que entender como tudo isso está acontecendo para o nosso cérebro. Pessoal, só para avisar que nós estamos preparando algumas novidades aí, nós estamos tentando organizar algumas surpresas e novidades para vocês. Nós vamos ter semana que vem uma semaninha minha e do Rodolfo aí de um ócio criativo. Então nós vamos ver se a gente consegue preparar bastante coisa para vocês, tá? Principalmente para vocês que estão sempre aqui conosco, que a gente tem a gente sabe muito bem que quantos estão aqui conosco, então a gente quer fazer coisa boa que vem novidade por aí. Vai vir novidades, a gente está saindo da área de defesa, né, Diguinho? Vamos saindo para a área criativa agora.
e se Deus quiser a gente vai conseguir, né? Nós entramos nesse mundo das lives por causa da defesa, né, Diguinho? Por causa do Entramos no Arqueocórtex. Arqueocórtex, mas depois começamos a nos comunicar, e eu acho que isso de uma certa forma foi evoluindo, e possivelmente estaremos criando alguma coisinha aí que acho que vai ser válido para todos nós, para que a gente possa construir um mundo diferente, uma forma diferente de pensar, né? Então, possivelmente nos próximos dias aí a gente vai soltar alguma coisa para vocês, tá, galera? Maravilha. Obrigado, Dolfo. Bom domingo, pessoal. Um beijão. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.